Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Tiago Henrique e, como foi falado na última aula, eu, juntamente com a professora Lara, ficaremos responsáveis pelas postagens das aulas de vocês ao longo desses dias. Bem, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, nós vamos continuar dando ênfase aos conteúdos voltados para ecologia. Na aula passada, a professora Lara falou para vocês dos principais ecossistemas brasileiros, dos principais biomas brasileiros. Ela falou que um ecossistema normalmente é formado por um conjunto, pela interação de componentes bióticos e abióticos de uma determinada área. Então, esses componentes, quando eles interagem entre si, a gente vai ter aí a formação de um ecossistema. Esses ecossistemas, quando eles se agrupam entre si com características semelhantes, a gente diz que tem a formação de um bioma. Bem, só que o que é que vocês precisam entender? Dentro desses ecossistemas, existe aí um fluxo de energia e também um fluxo de matéria. E é graças a esse fluxo de energia e esse fluxo de matéria que a manutenção desses ecossistemas é possível. Então, eu vou especificar para vocês, eu vou exemplificar para vocês como que acontece esse fluxo de energia dentro desses ecossistemas. Normalmente, está presente aí graças às cadeias e às teias alimentares. Inicialmente, o que que vocês precisam identificar? Que dentro desses ecossistemas a gente vai ter aí organismos que são produtores, consumidores e decompositores. Quando a gente está falando disso, a gente está falando dos diferentes níveis tróficos. O que seriam níveis tróficos? Sempre que vocês ouvirem essa palavra tróficos, a gente está se referindo à alimentação. Então, se eu estou me referindo a níveis tróficos, eu estou querendo dizer as posições no que diz respeito à alimentação de determinados grupos de animais. Quando eu digo aqui organismos que são produtores, o que eu estou querendo falar? São aqueles organismos que estão produzindo o seu próprio alimento, que estão produzindo compostos orgânicos. Os organismos consumidores são aqueles que vão consumir os recursos que foram previamente produzidos lá pelos organismos produtores. E os decompositores são aqueles que vão reciclar os nutrientes da matéria que foi transmitida aí ao longo das cadeias e das teias alimentares. Aqui, pessoal, é só uma representação de uma cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar simples, onde a gente tem um organismo produtor, aquele que produz os compostos orgânicos e que vai transmitir tanto matéria quanto energia ao longo das cadeias e das teias alimentares. A gente tem aqui os organismos consumidores, tanto o consumidor primário quanto o consumidor secundário, e também organismos decompositores. Os organismos decompositores vão o quê? Vão estar atuando aí tanto nos organismos produtores quanto nos organismos decompositores, uma vez que eles vão devolver para o ambiente os nutrientes que foram passados aí ao longo desses níveis tróficos. Inicialmente, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma representação da fotossíntese. Esse processo ele é realizado principalmente por organismos produtores. Normalmente, os organismos produtores, eles precisam de mecanismos para produzir esses compostos orgânicos. A gente tem aí tanto a fotossíntese quanto a quimiossíntese, que é desenvolvida aí por algumas bactérias. Só que a gente vai focar na fotossíntese porque é o que mais cai em provas. Então, o que seria a fotossíntese? A fotossíntese nada mais é do que a união da água, a planta ela vai absorver água juntamente com o dióxido de carbono e a absorção dos raios solares que serão feitas lá pelos cloroplastos do tecido vegetal. Então, todos esses componentes juntos vão realizar esse processo aí que é denominado de fotossíntese. E, em consequência desse processo, a gente vai ter aí a liberação do gás oxigênio, que é essencial aí para a manutenção de muitos seres vivos. Só que o oxigênio ele é apenas uma consequência desse processo. A principal finalidade da fotossíntese nos organismos produtores é o quê?
É a produção de compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. Então, são esses compostos orgânicos que vão proporcionar a manutenção desses organismos, porque são a partir desses compostos que eles irão metabolizar o seu organismo. Só que esses compostos orgânicos que são produzidos pelos organismos produtores, eles não são totalmente consumidos por esses mesmos organismos. Então, a parte excedente, o que ele acaba não consumindo, é passado para os demais seres vivos ao longo aí das cadeias e das teias alimentares, que é o que a gente vai ver mais à frente. A gente tem aqui o organismo produtor, que passa a sua energia através das cadeias. Esses organismos produtores, ele vai passar tanto matéria quanto energia ao longo dessas cadeias alimentares. No caso aqui, a principal fonte de energia é o Sol, que vai converter esses raios solares em energia química que é transmitida aos seres vivos aí pelas cadeias alimentares. E após isso é liberada na forma de calor. Então, pessoal, o que é que vocês precisam entender? A gente viu que a energia ela é transmitida dentro das cadeias e das teias alimentares. Só que o que foi que eu falei lá quando a gente estava falando sobre a fotossíntese? Que a planta ela produz esses compostos orgânicos, que no caso é a energia necessária para ela se desenvolver, para ela realizar suas atividades metabólicas. Só que eu falei que a parte excedente, ou seja, o que ela não consome, é passado para os demais níveis tróficos. Ou seja, sempre vai haver um consumo. Então, o que vocês podem perceber a partir dessa afirmação? Que ao longo dos níveis tróficos, essa energia ela vai ser perdida, ela vai ser consumida. Então, obviamente, a energia ela vai seguir aí um fluxo unidirecional. Vai chegar um momento em que a energia ela vai acabar. Esse gráfico aqui, essa pirâmide, ela exemplifica bem isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, a gente tem aqui um grupo de organismos produtores, ou seja, eles vão estar produzindo esses compostos orgânicos, eles vão estar produzindo a sua própria alimentação. Então, a energia que será transmitida aqui ao longo das cadeias também foi produzida aqui por esses organismos. Veja aqui que ele diz que eles produziram 20.000 quilocalorias. Só que essa energia ela não é passada totalmente para os demais níveis tróficos. Veja que aqui os organismos, os produtores, os consumidores primários, eles só consomem 10% do que foi produzido pelos produtores. Os organismos consumidores secundários, eles só vão consumir 10% dos 10% que foi consumido pelos produtores primários, e assim sucessivamente. Então, o que vocês podem perceber? Que essa energia, ela vai sendo perdida. Perdida por quê? Porque parte dela é consumida pelos próprios organismos e parte dela também é perdida para o ambiente na forma de calor. Então, a partir do momento que ele desempenha suas atividades metabólicas, ele vai precisar de energia. E quando ele está utilizando essa energia é perdida para o ambiente aí na forma de calor. Então, vai chegar num momento em que essa energia ela não tem mais como seguir. Então, a cadeia alimentar ela encerra aqui. Então, a gente diz que esses organismos onde encerram a cadeia alimentar são os organismos do topo da cadeia. Por quê? Porque a energia não tem mais como seguir para outros ramos. Então, pessoal, em síntese, o que foi que a gente viu? Que nenhum organismo ele vive de forma isolada dentro desses ecossistemas. Eles estão vivendo juntos, interagindo juntos e, de certa forma, um acaba necessitando do outro. Os organismos produtores, eles produzem os compostos orgânicos necessários para se desenvolver. Aí os organismos consumidores vão lá e consomem parte dessa energia e parte dessa matéria, e aí, consequentemente, esses recursos eles vão sendo passados, na verdade, ao longo dessas cadeias e dessas teias alimentares. A gente viu também que o fluxo de energia ele é unidirecional. Pessoal, vocês nunca podem se esquecer disso.
O fluxo de energia ele é unidirecional, ele vai seguir um caminho único, ele vai chegar um momento em que essa energia que foi previamente produzida pelos produtores, ela vai acabar. Então, ela não tem mais como seguir. Então, os produtores produzem energia, eles consomem parte dessa energia. O excedente é consumido lá pelos consumidores. Vejam que parte dessa energia aqui é perdida como forma de calor. Aqui também uma parte dessa energia também é perdida aqui na forma de calor à medida em que esses consumidores vão passando essa energia para os demais níveis tróficos. Dentro dessas cadeias alimentares, a gente vai ter aí tanto o fluxo de energia quanto o fluxo de matéria. O que seria esse fluxo de matéria, professor? O fluxo de matéria vai especificar como os nutrientes são passados aí dentro dessas cadeias e teias alimentares. Eu falei para vocês como que essa energia é consumida e ou perdida ao longo dessas cadeias. Já no ciclo da matéria, esses nutrientes eles não são perdidos, eles são reciclados e eles vão sendo passados aí ao longo desses níveis tróficos até chegar aos decompositores, onde eles vão ser devolvidos para o ambiente. Então, quando eles são devolvidos para o ambiente, eles são consumidos novamente pelos produtores e aí a gente gera um ciclo. Mas isso aqui é assunto para outra aula, tá bem? Então, qual é a principal finalidade dessa aula que vocês não podem esquecer? Que o fluxo de energia ele é unidirecional, ou seja, vai chegar um momento que essa energia vai acabar e que o ciclo da matéria não, ele vai ser reciclado aí ao longo das cadeias e das teias alimentares.